Salve, salve, galera corintiana! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Timão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O Corinthians atravessa um momento financeiro delicado que tem preocupado sua torcida e gerado incertezas sobre o futuro imediato do clube. A dívida com o Santos Laguna, que já bloqueou a possibilidade de registrar novos jogadores, é apenas a ponta do iceberg. O Timão enfrenta também outras condenações pesadas pela FIFA, que somam a impressionante cifra de R/Cifrão 70,52 milhões. Esse montante inclui pendências com 3 clubes e jogadores, que representam um fardo financeiro considerável para a agremiação paulista. Com uma gestão financeira falha nos últimos anos e orçamento apertado, o Corinthians precisa agir rápido para resolver essas pendências e evitar consequências ainda mais graves. O caso mais significativo é a dívida de R/Cifrão 40,39 milhões com o meia paraguaio Matias Rojas. O jogador rescindiu seu contrato com o Corinthians em março do ano passado, alegando atrasos no pagamento de seus direitos de imagem. A FIFA determinou que o clube pague essa quantia, que corresponde ao que Rojas ainda teria a receber até o término de seu vínculo com o Corinthians, previsto para 2027. Além disso, a dívida está sendo acrescida de juros de 5% ao ano, com o prazo de pagamento se estendendo até o momento em que o valor total seja quitado. A situação de Rojas é particularmente complicada, já que envolve cálculos detalhados sobre o que ele deveria receber no Brasil e o impacto desses pagamentos nos cofres alvinegros. Outro grande imbróglio envolve o Talleres, da Argentina, referente à transferência de Rodrigo Garro. O clube argentino alegou que o Corinthians devia ao US/Cifrão 612 mil, aproximadamente R/Cifrão 3,6 milhões, sem despesas operacionais e impostos relacionados à transação, o que gerou uma série de disputas. A FIFA condenou o Corinthians a pagar um total de US/Cifrão 4.334.400, cerca de R/Cifrão 23,35 milhões, somados a juros anuais de 18%, além de uma multa de US/Cifrão 722.400, aproximadamente R/Cifrão 3,9 milhões. O imbróglio teve início devido a divergências sobre os valores a serem pagos, e a demora em resolver essas pendências impactou diretamente a regularização do jogador, o que gerou desconforto e desgaste para o clube. A decisão final sobre o caso ainda depende do julgamento da Corte Arbitral do Esporte, CAS, que deve definir o futuro do Corinthians em relação a essas cobranças. Além disso, o Corinthians também enfrenta uma cobrança do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo de Maicon. O clube ucraniano acionou a FIFA alegando que o Timão não cumpriu os pagamentos acordados em 2 empréstimos do jogador. O valor da dívida foi fixado em 1 milhão de euros, aproximadamente R/Cifrão 6,76 milhões, acrescidos de juros de 10% ao ano, além de uma multa de 75 mil euros. O caso envolve 4 parcelas de 250 mil euros, que não foram quitadas, e uma penalidade adicional de 45 mil euros para a própria FIFA. Embora o Corinthians tenha recorrido ao CAS, o julgamento desse caso ainda não aconteceu e não há previsão para uma decisão final. A situação de Maicon representa mais uma pressão para o clube, que precisa urgentemente resolver essas pendências para evitar novas sanções e complicações jurídicas. A crise financeira do Corinthians está diretamente relacionada ao bloqueio de novas contratações, o que pode afetar o desempenho da equipe em campo. Sem conseguir registrar jogadores devido às dívidas com clubes e atletas, o Timão se vê em uma situação complicada, onde a escassez de reforços impacta diretamente no planejamento para a temporada. Enquanto isso, a diretoria busca alternativas para levantar os recursos necessários para honrar os compromissos. A expectativa é que as decisões do CAS, especialmente em relação aos casos de Rojas e Garro, tragam algum alívio financeiro ao clube e possibilitem um respiro para o planejamento de reforços e ajustes no elenco. A torcida, por sua vez, aguarda ansiosamente por soluções rápidas que permitam ao Corinthians se recuperar e retomar o caminho das vitórias, sem ser tão impactado pelas dívidas que assombram a gestão financeira do clube. A morte do bom futebol do Corinthians é algo que se tornou um lamento crescente entre a torcida. O clube, que já foi sinônimo de força, garra e conquistas marcantes, hoje se vê em um abismo financeiro e esportivo sem precedentes. Em meio a dívidas impagáveis que ultrapassam a casa dos 100 milhões de reais, o Timão perdeu a capacidade de se reforçar e, com isso, de se reerguer dentro de campo. O Corinthians atravessa uma crise que vai além dos números. A impossibilidade de registrar novos jogadores, somada ao bloqueio de novas contratações, impõe ao clube uma realidade de estagnação. Sem peças de reposição e com uma gestão financeira falha, o time se vê sem forças para brigar de igual para igual com as grandes potências do futebol brasileiro. O reflexo disso é claro, um futebol apático, sem brilho e sem inspiração.
O Corinthians, que já teve grandes craques e uma torcida apaixonada, se tornou refém de uma administração que não soube lidar com a grandeza do clube. Com dívidas impagáveis e um elenco sem a qualidade necessária para reverter o quadro, a equipe sofre com derrotas inesperadas e atuações abaixo da média. A falta de visão estratégica e a ausência de um planejamento eficaz em todas as esferas do clube parecem ter selado o fim de uma era vitoriosa. A fiel torcida, que sempre foi conhecida pela sua lealdade incondicional, agora vive na angústia, esperando um milagre que resgate o bom futebol e a história gloriosa do Corinthians, algo que parece cada vez mais distante. A realidade de um Corinthians que antes era sinônimo de entrega e vitórias agora é marcada por uma crise que parece não ter fim. A incapacidade de contratar novos jogadores e a falta de soluções financeiras ameaçam ainda mais o legado do clube. Enquanto outras equipes se reforçam e se preparam para brigar pelos títulos mais cobiçados, o Corinthians vê suas chances de sucesso minguarem diante de um elenco limitado e uma diretoria sem respostas claras. As dívidas acumuladas, que já superam a marca de 100 milhões de reais, não apenas afetam o dia a dia do clube, mas também têm impactado o desempenho dentro de campo. A torcida, que já sofreu com fracassos recentes, sente-se cada vez mais distante de ver sua equipe brigar por campeonatos importantes. A sensação de impotência é palpável. A perda da identidade do Corinthians, que sempre foi marcada pela força de seu futebol e pela paixão de sua torcida, é um golpe duro para todos os envolvidos no clube. A falta de investimentos, a escassez de novos talentos e as conturbadas decisões administrativas têm levado o time a um estágio de estagnação. O Corinthians gigante que conquistava títulos e fazia história no Brasil e no mundo parece estar desaparecendo lentamente, e o que resta é um time que luta para sobreviver, sem brilho e sem a confiança que sempre marcou suas grandes campanhas. A torcida, que sempre foi a maior força do clube, agora se vê à espera de um novo ciclo de conquistas, mas com um medo crescente de que esse ciclo nunca se inicie. Faça parte desse compromisso corintiano. Antes de avançarmos, deixe seu like e ativar as notificações no canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre a atual situação do seu time? O que está faltando para o clube retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro? A pergunta que ecoa nas arquibancadas: será que a fiel torcida ainda pode acreditar em um futuro de glórias ou estamos diante de um novo ciclo de amarguras? Com a gestão financeira comprometida, as dívidas crescendo e o time sem grandes perspectivas, a pergunta sobre como reverter esse cenário se torna cada vez mais urgente. O que será necessário para que o Corinthians volte a jogar o futebol que encantava multidões? O torcedor alvinegro, que sempre foi conhecido pela sua paixão incansável, está se perguntando até onde a fiel suportará essa fase de vacas magras. Afinal, o Corinthians sempre foi muito mais do que um time, era um símbolo de força, superação e, claro, futebol de qualidade. Agora, diante de um elenco cada vez mais limitado e sem poder de reforçar o time, a confiança está abalada. A torcida quer saber: será que a atual gestão tem capacidade para devolver o Corinthians ao seu status de gigante, ou o futuro do clube está sendo enterrado aos poucos? Queremos ouvir de você, corintiano, o que precisa ser feito para salvar o timão de uma crise que ameaça o legado do clube. Fornecemos atualizações diárias do Corinthians. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.